galera do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carolina de Ciências da Escola José Augusto Ribeiro e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o nosso primeiro roteiro de ciências do terceiro bimestre. Antes de eu começar a explicar o roteiro, quero lembrá-los que no final do segundo bimestre, no roteiro número 2, eu fiz uma indicação de leitura do livro Cabelinhos nos Lugares Engraçados, de Babette Cole. Esse livro fiz uma parceria também com a professora Rita, da sala de leitura, e ela fez o pedido para vocês lerem o livro e fazer a atividade da sala de leitura. Espero que vocês tenham conseguido ler o livro. Ela me disse que a maioria fez o relato, fez a atividade que ela solicitou. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse senhor e a senhora hormônio que fica adormecido durante mais ou menos uns 11 anos dentro do nosso corpo e de repente eles despertam. E aí eles vêm com grandes transformações, que é o que acontece na puberdade. O nosso tema, vida e evolução, e nós vamos continuar falando de adolescência e puberdade. Qual que é o objetivo do nosso roteiro, então? Reconhecer as estruturas do sistema endócrino e identificar sua importância na regulação das atividades vitais do organismo. Então, espero que vocês tenham esse roteiro em mãos para que vocês possam acompanhar aí a minha explicação. O que eu solicitei, então, no roteiro? Primeiro, expliquei que nós vamos continuar com o assunto puberdade. Também solicitei que vocês assistam às aulas do Centro de Mídias, para que vocês tenham também aí um apoio para fazer esse roteiro. Se vocês tiverem o livro didático, eu coloquei aí algumas páginas que vocês podem encontrar no livro falando sobre hormônios, sistema genital e puberdade. E também indiquei para vocês, quem puder, acessar aí algumas aulas do YouTube. Então, a aula sobre o sistema endócrino, coloquei o link para vocês. Também vou disponibilizar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, o grupo da sala de aula de vocês. Outro vídeo falando de hormônios e um mais geral falando sobre o sistema endócrino, tá? É muito importante que vocês assistam os vídeos para vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor, tá? E aí eu coloquei também um texto de apoio aí no roteiro e eu vou fazer a leitura desse texto com vocês. Então, chama o sistema endócrino. Boa parte do funcionamento de nosso corpo depende da comunicação entre as células por meio de mensageiros químicos. Quem são esses mensageiros químicos? São os nossos hormônios, que viajam pelo sangue. Os hormônios, do grego hormon, significa estimular, eles são transportados pelo sangue e também transmitem mensagens, auxiliando na coordenação do organismo. Essa transmissão, no entanto, é mais lenta do que aquela efetuada pelo sistema nervoso. Afinal, a velocidade da circulação do sangue é muito menor que a do impulso nervoso. Então, se a gente for comparar com o sistema nervoso, o sistema endócrino, ele tem a liberação de hormônios. Esses hormônios, eles caem na corrente sanguínea e essa liberação, ela é um pouco mais lenta, Eles vão passando pela corrente sanguínea lentamente até chegar numa célula-alvo, aonde vai acontecer a ação. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente fala de neurônios. Esses neurônios, eles vão ser transmitidos através de impulsos nervosos e são muito rápidos a ação dos neurônios, tá? Mas vamos focar no nosso sistema endócrino. Então, vocês já sabem que o sistema endócrino, ele libera hormônio e os hormônios, eles caem na corrente sanguínea, tá?
Há dois tipos fundamentais de glândulas em nosso organismo. Então, nós temos as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença dessas duas glândulas e qual que nós vamos estudar. Então, vamos começar pelas glândulas exócrinas. Um exemplo de glândula exócrina são as sudoríparas, as sebáceas. Sudoríparas são glândulas que liberam suor. Sebáceas são as que produzem o sebo, tá, da nossa pele. Existe então um pequeno canal que conduz a secreção do local produzido até o local em que ela será utilizada. Então, exemplo, glândulas salivares, lacrimais e sudoríparas. Então, assim, se a gente for pensar, glândula salivar, o que ela produz? Saliva. Glândula lacrimal, o que ela produz? Lágrimas. Muito bem. Essas glândulas, elas têm um canal, né, um canalzinho que vai levar a substância para fora do seu corpo, né? Por exemplo, a lágrima, ela vai sair por essa glândula do seu corpo, a saliva também, o suor também, mas não necessariamente são glândulas que liberam substâncias para fora do corpo. Elas podem liberar substâncias também dentro da cavidade de alguns órgãos no seu corpo. Mas o que é importante vocês entenderem? Que exo significa fora. Então, essa glândula, ela produz, tem um canalzinho que vai liberar a substância para fora do canal dessa glândula, tá? Já as glândulas endócrinas, endo significa dentro. Então, elas não têm esse canal que a exócrina tem, tá? Elas liberam hormônios e esses hormônios, eles são lançados diretamente no sangue. Então, exemplo, nós temos a glândula tireoide, a hipófise, as adrenais, que são essas glândulas que a gente vai falar no sistema endócrino, tá? Então, qual glândula nós vamos estudar no sistema endócrino? As glândulas endócrinas. Muito bem. E aí, nós também temos glândulas mistas. Quando eu falo mista, significa que ela tem as duas funções, endócrina e exócrina. Um exemplo é o pâncreas, né? Ele tem uma função exócrina por ter um canal que conduz o suco pancreático ao intestino e porque produz também a insulina, né? Que é um hormônio lançado no sangue. Então, as glândulas produtoras de hormônios são chamadas de endócrinas. E as que produzem substâncias, né, são as exócrinas. Qual glândula, então, nós vamos estudar? Endócrina ou exócrina? Muito bem. Quando falarmos de sistema endócrino, vamos estudar as glândulas endócrinas. Então, vamos ver a figurinha que mostra um pouquinho sobre a diferença de endócrina e exócrina. Olha só. Então, eu falei para vocês, né, que a glândula... Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aqui, ó, nós temos uma glândula exócrina, tá? Essa glândula exócrina, olha só, ela tá interna, né? Pode estar na sua pele, na mucosa, e ela tem, ó, um canal que eu falei para vocês aqui. E esse canal, ele vai liberar a substância para fora, né, da glândula. Então, a gente chama aí de exócrina, porque ela possui um canalzinho e ela libera a substância. Quando a gente fala de glândula endócrina, nossa, ficou bonito. A glândula endócrina, ela não tem esse canal, ela continua ali dentro do seu corpo e as substâncias são liberadas ali dentro também, aonde?
liberado aqui na corrente sanguínea, tá? Então, aqui eu tenho os capilares sanguíneos e aqui eu tenho uma glândula endócrina. Então, veja a diferença. Tem um canal na exócrina, né, que a gente chama de ducto secretor, e aqui eu tenho uma endócrina que não tem esse ducto secretor, ou seja, ela libera o hormônio que vai diretamente aqui para a corrente sanguínea. E é essa glândula que nós vamos estudar. Então, olha só, aqui eu coloquei para vocês um corpo feminino e um corpo masculino. Vejam que nós temos muitas semelhanças com o sexo oposto, tá? Então, aqui todas as glândulas tem tanto no feminino quanto no masculino. O que vai diferenciar é aqui, ó, no finalzinho. Feminino tem ovário e o masculino tem testículos. Peraí, professora, ovário e testículos são glândulas endócrinas? Sim, vocês vão ver que eles também produzem hormônios, tá? Além das outras funções que vocês já aprenderam aí um pouquinho quando a gente falou de puberdade, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho de cada glândula. Aí no roteiro de vocês têm um texto falando dessas glândulas, dos hormônios que elas produzem, e eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Montei aqui uma tabelinha onde eu coloquei a glândula, o hormônio que ela produz, a ação desse hormônio. E se eu não tiver esse hormônio no meu corpo, qual é o distúrbio provocado ou pelo mau funcionamento dessa glândula? O que vai acontecer no meu corpo, tá? Então vamos começar pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele tá na nossa região cerebral. Quais são os hormônios que ele libera, né? Essa glândula libera, chamada de neurohormônio. Qual que é a ação desse neurohormônio? Controla e integra as atividades do sistema nervoso autônomo e da hipófise. Se eu tenho um distúrbio nessa liberação de hormônios, eu vou ter uma disfunção do sistema nervoso autônomo e da hipófise, ou seja, inibe ou aumenta a produção dos hormônios da hipófise. Mas o que é hipófise? A hipófise é outra glândula que também está aqui na nossa região cerebral e ela produz 3 hormônios, importantíssimo. Aliás, todos os hormônios são importantes, tá? Então, ela produz hormônio antidiurético, o FSH, que é o folículo estimulante, e a somatotrofina de crescimento. Já ouviram falar desses hormônios? Então vamos lá. Antidiurético. Com certeza vocês já ouviram falar desse termo ou que algum familiar na casa de vocês toma algum medicamento antidiurético. Então, o que esse hormônio natural faz no seu corpo? Ele regula a quantidade de urina e a sua pressão arterial. Quando você tem um distúrbio nessa glândula, você vai ter um aumento no volume de urina, muita sede e até um risco de desidratação, né? Porque você vai aumentar líquido aí e vai sentir mais sede, pode até se desidratar. O FSH, ele estimula a fabricação de óvulos e espermatozoides. Então, ele vai atuar lá no corpo feminino e no corpo masculino também, tá? E se você não fabricar óvulo ou não fabricar espermatozoide, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa estéril, né? A esterilidade. O que é isso? É quando você não produz espermatozoide, consequentemente você não pode ter filhos.
Ou se você não tem óvulos, você também não pode ter filhos, tá? E a somatotrofina de crescimento, o nome já diz, promove o quê? O crescimento. Crescimento de cartilagens, dos ossos e determina aí o aumento do tamanho corporal. Se eu não tenho, né, a produção desse hormônio, eu vou ter o quê? O nanismo. Ah, mas então a minha amiga, que é mais baixinha do que eu, ela tem essa deficiência? Não, né? Nós temos aí a estatura, é genética também. Então, se você tem um pai que é bem alto, uma mãe que é bem alta, consequentemente você vai ter uma estatura maior. Ou pai e mãe baixinho, você vai ter uma média ali da estatura da sua família. Porém, a somatotrofina de crescimento, ela atua desde quando você está lá na barriga da sua mãe em formação até uma certa idade, até o final da puberdade, tá? A gente não vai crescendo, crescendo para o resto da vida, né? Então, as meninas vão ter essa produção de hormônio até a menstruação e os meninos até os 18, 19 anos produzem esse hormônio. Depois vai cessando, tá? Aí nós temos a paratireoide. Ela produz um hormônio que chama paratormônio. Ele vai aumentar o nível de cálcio no sangue, né, um mineral importante para os ossos, né, para os dentes, para as células. E se você não tem a liberação desse hormônio, você tem a diminuição, né, de cálcio no sangue, fazendo com que as células musculares e esqueléticas se contraiam convulsivamente. É como se você tivesse uma forte cãibra, tá? Onde que está a tireoide, né? A tireoide ela se encontra aqui, ó, bem na região da garganta, os meninos, né, onde tem aquele pomo aqui, o ossinho. Então, é bem nessa região você encontra a tireoide. E a paratireoide está atrás da sua glândula tireoide, tá? A tireoide é uma glândula que produz um hormônio que chama tiroxina. Esse hormônio, ele vai controlar aí o seu metabolismo, né? Acelera a atividade metabólica do seu organismo. Se você não tem esse hormônio, né, essa produção, a glândula funcionando, você vai ter o cretinismo, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, né? Ou você tem a glândula muito acelerada ou muito lenta a produção desses hormônios. Aí nós temos as adrenais, né? As adrenais, elas produzem dois hormônios. Adrenais, depois mais para frente vai ter a foto, né? Ela parece uma toquinha, né? Um gorrinho que fica bem em cima dos nossos rins, tá? Hormônios que produzem adrenais, lembra qual hormônio? A adrenalina. Quem aí já ouviu falar ou já sentiu adrenalina, né? Se a gente tivesse aqui em sala de aula, né? Vocês poderiam me dar um exemplo em que momento da vida de vocês sentiram aquela adrenalina, né? Então, exemplo, né? Se alguém aqui já andou de montanha-russa, né? Quando desce da montanha-russa, você sente, né? O que você sente? Seu coração acelera, você fala, nossa, pura adrenalina. Alguns dão exemplos, né, de andar de moto, enfim, fugindo de alguém, de repente um cachorro correndo atrás de você. Então, a adrenalina, qual que é a ação dela no nosso corpo? É o neurotransmissor, né? Produz aumento aí do ritmo cardíaco. Então, quem já sentiu adrenalina, acho que todo mundo aí, né, já sentiu pelo menos uma vez na vida, o seu coração fica muito acelerado, aumenta aí a pressão, a glicemia, a respiração, vasoconstrição generalizada pelo corpo. Então você fica assim, né, muito respirando ofegante, coração acelerado e isso deixa você bem pilhada, né?
Se você não tem a liberação desse hormônio, né, tem uma deficiência da adrenalina, né, essa glândula adrenal não libera, você tem uma hipoglicemia baixa, né, o açúcar no sangue, você tem aquela apatia, tipo, tanto faz, né? Você não tem essa emoção, né? Falta reação, pressão é mais baixa, problemas digestivos, renais. E um outro hormônio que as adrenais liberam é o cortisol, né? Atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, diminui a permeabilidade dos capilares sanguíneos. E aí, esse hormônio ele é liberado normalmente, né, durante o dia, né? Então, durante a noite, nós temos a produção de um hormônio, que eu vou falar para vocês qual que é. E aí, por volta de 7 da manhã, começa a liberar cortisol no nosso organismo. Esse cortisol, ele é conhecido como um hormônio do dia, né? Ele que vai fazer com que você realize todas as suas atividades, né? Se você tem uma deficiência, você fica estressado, você tem depressão emocional, depressão do sistema imune, hipertensão, ou você produz muito cortisol, você tem também esses sintomas. Então, ele também é conhecido como um hormônio do estresse, tá? Aí nós temos a glândula, né, o pâncreas, que eu falei aí para vocês, né, que o pâncreas ele é uma glândula mista, mas aqui a gente vai falar somente da função endócrina dele, né? Ele libera dois hormônios que vocês já ouviram falar, principalmente desse primeiro hormônio, que é a insulina, e libera o glucagon. Então, a insulina, qual que é a ação da insulina, né? Mais uma vez, se eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar de insulina? Quem que usa a insulina, né? Porque quando eu faço essa pergunta, a maioria fala, já é diabético, né? Mas a insulina, nós todos produzem, né? Pelo pâncreas. Qual que é a ação dela? Então, ela facilita a absorção da glicose pelos músculos esqueléticos, pelo fígado e pelas células, levando à diminuição da taxa de açúcar no sangue. Então, vamos lá. Toda vez que você come, que você se alimenta, né, você vai, né, digerir esse alimento e quando você se alimenta de carboidrato, né, esses alimentos eles vão virar glicose, né, que é a forma de energia para suas células. Se você come muito carboidrato, você vai ter mais glicose no seu sangue. Essa glicose ela não pode ficar no sangue, ela tem que ir para dentro da célula, tá? Porque é lá na célula que ela vai fornecer energia para as células funcionarem. Então, a insulina é o hormônio que vai. Imagine que a minha caneta é a glicose, tá? Essa mão é o hormônio insulina e essa mão é a célula. Então, a insulina é ela que vai pegar a glicose, né, o açúcar que está ali, né, no sangue e vai colocar para dentro dessa célula, tá? Isso deu para vocês entenderem. Mas se você não tem insulina suficiente, esse açúcar vai ficar no sangue e aí ele vai causar uma doença que se chama diabetes mellitus, tá? Ou diabetes mellitus. E não pode ficar esse açúcar no sangue. E aí a pessoa que tem diabetes, ela precisa ou tomar medicamento ou ela precisa tomar uma insulina sintética, né? Que ela vai aplicar uma injeçãozinha de insulina no corpo dela toda vez que ela for se alimentar, para que essa insulina retire o açúcar do sangue e leve para dentro da célula, tá? Mas lembrando que todos produzem insulina. Algumas pessoas têm deficiência nessa produção que vai se tornar diabético, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ainda. E também o pâncreas, ele produz o glucagon, que ele faz o contrário da insulina, né? Como eu falei para vocês,
A insulina, ela vai reduzir esse açúcar do sangue, né? Tira o açúcar do sangue e manda para dentro da célula. O glucagon, ele vai fazer o contrário, ele vai aumentar o açúcar no sangue, tá? Então, estimula aí a transformação de glicogênio em glicose no fígado, levando ao aumento de açúcar no sangue. Então, tem essa ação aí, né? Você comeu, a insulina retirou, aí você fica muito tempo sem comer, vem o glucagon, libera um pouquinho de glicose. Caso você não tenha esse equilíbrio, você vai ter uma hipoglicemia. Então, você vai se sentir mal, pode até desmaiar, tá? Se você não tem esse controle aí hormonal no seu corpo. Aí nós temos ovários, né? Sexo feminino, né? As mulheres têm os ovários que eles produzem dois hormônios, que são estrógeno e progesterona. Hormônios femininos que com certeza vocês já ouviram falar, né? O estrógeno, ele é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, pelo amadurecimento dos órgãos genitais. Então, todas aquelas características que vocês viram, né, no roteiro anterior, sobre características sexuais em relação ao aparecimento dos pelos, da mama, todas essas características, o estrógeno é responsável por isso, tá? Se você não tem essa liberação do estrógeno, você vai ter um desenvolvimento anormal dessas características, você vai ter uma menopausa precoce, né? Não vai menstruar, pode ter uma osteoporose e uma infertilidade. Então, seu corpo não vai se transformar, né? Não vai crescer mama, não vai crescer os pelinhos nos lugares engraçados. E você vai manter aquele corpo de criança, tá? A progesterona, ela vai promover o desenvolvimento do útero, preparando para a gravidez, tá? Então, todo mês, para quem já menstruou, a progesterona faz toda essa preparação do útero, vai enchendo o útero de sangue, porque está preparando o útero para uma gravidez, né? Aí, quando você não engravidou, não teve fecundação, esse sangue ele vai sair da parede do útero e vai descer na forma de menstruação, tá? A gente vai falar um pouquinho de menstruação. Se você não tem esse hormônio, né, você vai ter uma amenorreia, você não vai ter a menstruação, consequentemente uma infertilidade e até mesmo aí um aborto, né? Caso haja uma fecundação, você não tem toda essa preparação do útero para receber o embrião, nutrir o embrião e aí vai sofrer um aborto. Aí nos meninos, né, nós temos testículos e esses testículos produzem um hormônio masculino que é a testosterona, tá? É bem fácil de lembrar, né? Testículo, testosterona. Então, a testosterona ela é responsável pelo aparecimento das características sexuais masculinas, né? E pelo amadurecimento do órgão genital. Então, todas essas características que vocês viram lá na aula anterior, né? O aparecimento de pelos, espinhas, engrossa a voz, o ombro, tudo isso que vai mudando no corpo dos meninos, quem é responsável? A testosterona, né? A ejaculação, tudo é testosterona. Se você não tem esse hormônio, não ocorre o desenvolvimento das características masculinas e você mantém o corpo de criança, tá? Lembrando, mulheres, meninas, vocês produzem dois hormônios. Meninos, vocês produzem um hormônio. Lembra qual que é o hormônio masculino? Tá na tela. Testosterona. Quais são os dois hormônios femininos? Estrógeno e progesterona. Muito bem.
aí, a glândula pineal, que eu falei para vocês, que quando a gente dorme, a gente produz um hormônio que é a melatonina, tá? A pineal, ela tá lá na região cerebral. E a melatonina, né, ela estimula a sonolência, contribui para o bom funcionamento do relógio biológico corporal. Se você não produz esse hormônio, você tem, consequentemente, poucas horas de sono, tá? Então, é muito importante que quando você for dormir, você não fique com o celular assim, né? Olhando o celular, tá? Nem a TV ligada, nem a luz acesa. Por quê? O seu cérebro, ele vai entender que não é hora de dormir. Então, ele vai ficar ligado, ele vai ficar mandando cortisol, né? Lembra que eu falei que o cortisol é o hormônio do dia? E ele vai ficar mandando cortisol ali para você. E você não vai produzir melatonina, não vai ter sono, não vai dormir. Por isso que quando muitos alunos, né, ficam a noite toda acordado, né, às vezes jogando Free Fire, conversando pelo WhatsApp com alguém, e aí dorme na sala de aula porque está com um relógio biológico totalmente desregulado. Na hora de produzir cortisol durante o dia, ele vai produzir melatonina, isso vai estimular o sono e ele vai dormir no horário que não é para dormir. Então, por volta de 6, quando o sol começa a baixar, o seu corpo já entende que já é noite, que é hora de produzir a melatonina. E aí é aquele momento que você vai abrindo a boca até chega o momento que você não consegue controlar e você dorme, tá? Então é importante que na hora de dormir apague todas as luzes, não fique com o celular, para estimular a produção desse hormônio, tá bom? Fica a dica aí para vocês. E aí, falamos de todas as glândulas endócrinas, né? Lembrando que as glândulas endócrinas, elas produzem hormônios e esses hormônios caem aonde? Na corrente sanguínea, tá? Aqui um pouquinho, né, falando para vocês da hipófise, né? Ali eu fiz um resuminho na forma de tabela. Aqui é só repetindo, né, que a hipófise, ela é considerada também uma glândula mestra, tá? Por que glândula mestra? Porque ela controla aí o funcionamento de outras glândulas, então ela é uma glândula muito importante, tá? Olha só aonde que ela está situada, então aqui, né, bem aqui nesse pontinho aqui, né? Amarelinho aqui, onde eu fiz um risquinho, nós temos a hipófise, tá lá na região cerebral. Aí ela produz aí 6 hormônios, né? Que é o TSH, o ACTH, o FSH, o LH, que são hormônios que vão estimular o funcionamento de outras glândulas, por isso, glândula mestra. O IGH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina. Então, a gente vai ver um pouquinho, né? Esses hormônios, o antidiurético e a ocitocina. Então, o IGH ou GH ou somatotrofina de crescimento, né? A função, já falei para vocês, que é promover o crescimento corporal. Na infância, quando não tem a liberação, também falei que causa o nanismo. Também quando produz demais, esse hormônio pode causar o gigantismo. E no adulto aí a acromegalia, né, que é o crescimento das extremidades do corpo, né, da mão cresce muito, o pé cresce muito, tá? Então, olha aí para vocês terem uma ideia, né, o gigantismo, né, como que ele diferencia aí, né, do padrão aí do desenvolvimento, né, esse hormônio ele é liberado muito dentro do corpo e isso faz com que a pessoa cresça de uma maneira
exagerada, né? Causando gigantismo. Então, aí o hormônio de crescimento, que induz o crescimento de músculos e ossos. Gigantismo, ou se eu tenho pouco, eu vou causar aí, né, ter o nanismo. A prolactina, ela também é secretada lá na hipófise e ela é liberada durante a amamentação, durante a gestação. E ela faz o quê? Ela vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias, né? Então, para que desça o leite para o bebê, quem vai fazer isso é a prolactina. Aí nós temos, né, a DH, né, que é o antidiurético, que eu já falei para vocês, e a ocitocina, que eu não comentei, ela também é liberada no momento do parto, né, quando a mulher tem aquelas contrações uterinas, né, a liberação do leite, a contração uterina aí, quem promove é a ocitocina, tá? A tireoide, já comentei também com vocês, né, que ela produz hormônios. Quando você, não sei se alguém aí já fez o exame, né, para ver como que tá o funcionamento da glândula tireoide. Esses são os hormônios que são analisados aí, né, no sangue, que é o T3 e o T4. E para ver o funcionamento dessa glândula, se esses hormônios estão liberados aí de uma maneira reguladinha. Então, eu falei para vocês, né, a localização dela aqui, bem aqui na garganta. Aqui, né, tá falando desse controle metabólico aí, estimula o metabolismo, promove o crescimento. E se você tem uma disfunção nessa glândula tireoide, você pode ter uma doença que chama bócio endêmico, que hoje em dia já é uma doença erradicada, né, pela Organização Mundial da Saúde, que eles conseguiram, né, erradicar através da adição de iodo, né, um mineral no sal de cozinha. Então todo mundo utiliza sal de cozinha, faz esse consumo aí do iodo e conseguiram erradicar essa doença, que é esse aumento aí, né, da glândula tireoide. Mas, se você tem um distúrbio na glândula tireoide, você pode ter um hipotiroidismo, quando essa glândula ela produz muito lentamente esses hormônios, ou um hipertiroidismo, quando ela produz esses hormônios de uma forma muito acelerada, tá? Então, quando vocês ouvirem alguém falar assim, eu tô com tireoide, você fala, graças a Deus, né, que você tem a glândula tireoide. O que você tem é um distúrbio, que pode ser um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo. E aí, como eu falei para vocês, dessas disfunções, né, quais são os sintomas, né, do hipo, né, quando você reduz a produção desses hormônios? Tem uma diminuição do batimento cardíaco, você vai ficar mais sonolento e tem uma tendência a engordar, né? Quando você começa a engordar e do nada, assim, você come normal, né? Não mudou a alimentação e de repente você começou a ganhar muito peso, né? Então é legal fazer um exame aí, como que tá o funcionamento da glândula. E o hipertiroidismo, quando você aumenta a produção, você tem um aumento dos batimentos cardíacos, você tem insônia, não dorme bem e tem uma tendência aí a emagrecer, né? Ao contrário do outro, você começa a perder muito peso sem mudar a sua alimentação e você começa a emagrecer. Para a tireoide, né? Já falei, lá na região cerebral, o paratormônio aumenta aí a secreção do hormônio quando a concentração de cálcio cai no sangue, então estimula aí a contração muscular, né, com essa liberação de cálcio.
As suprarrenais, né, localizadas aí acima dos rins, formando duas partes distintas aí, vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, eu falei para vocês, né, das adrenais ou suprarrenais, que é isso aqui, tá? Essa parece uma toquinha em cima aí de cada rim, tá? Que vai produzir adrenalina ou cortisol. Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho melhor, né? Aqui, ó, aqui parece um chapéuzinho em cima dos rins. Nós chamamos de suprarrenais, né? Acima dos rins ou adrenais, tá? Então, já falei que libera adrenalina e cortisol, que são os dois hormônios. O pâncreas também já expliquei para vocês, né? Que liberam insulina, que reduz o açúcar no sangue, e também libera o glucagon, que é o efeito contrário, aumenta o açúcar no sangue. E não esqueçam, quando eu tenho uma ausência de insulina, tá? Ou eu tenho pouca liberação de insulina pelo pâncreas, eu vou desenvolver diabetes, tá? E aí nós temos dois tipos de diabetes. Vou explicar para vocês. Então, a ausência total, o meu pâncreas não produz nenhuma insulina, nem um pouquinho para tirar o açúcar do sangue. E aí eu preciso tomar aquelas injeções de insulina, eu tenho a diabetes tipo 1, tá? É aquela pessoa que utiliza insulina, né? Aplica a insulina para reduzir a glicose do sangue. A diabetes tipo 2, né? O seu pâncreas, ele libera ainda um pouco de insulina, tá? E aí você controla a sua alimentação e você toma uma medicação também. Não chega a precisar tomar a insulina, tá? Nos dois casos, óbvio, né? Você não pode comer açúcar, muito carboidrato, para que você controle aí a doença, tá? Porque pode ter vários sintomas aí, tá bom? Aqui é uma foto do pâncreas, tá? Então, toda essa região aqui é o nosso pâncreas que produz insulina, o glucagon. Já falei para vocês, né, do glucagon, que ele vai aumentar o açúcar no sangue através do glicogênio. Então, aí, né, como que acontece? Eu tenho, após as refeições, eu vou aumentar esse açúcar no meu sangue. Quem é que vai tirar o açúcar do sangue e mandar para a célula? Insulina ou glucagon? Insulina, muito bem. E entre as refeições, né, quando eu não estou produzindo, não estou comendo, mandando o açúcar para o sangue, quem é que vai mandar o açúcar, né, para a célula? Quem é que vai liberar esse açúcar? Vai aumentar o açúcar? O glucagon, né? Então vocês percebem que eles têm ações aí contrárias, tá? Os testículos também falei para vocês, né, que eles liberam hormônio. Como é que chama o hormônio masculino? Testosterona. A função, né, desenvolvimento aí das características masculinas, que eu já falei para vocês, tá? E os ovários produzem dois hormônios femininos, estrógeno e progesterona, que também vai preparar o útero para a gravidez, a progesterona, e o estrógeno vai fornecer aí as características secundárias femininas, tá? Aí, novamente, a figurinha, né, de todas as glândulas que a gente estudou hoje. Falei das glândulas endócrinas que liberam hormônios na corrente sanguínea, tá? E esses hormônios eles vão agir aí dependendo da ação,
né? Adrenalina, cortisol, melatonina, cada um vai ter uma ação específica para determinadas células no seu corpo. Hormônios femininos, hormônios masculinos. Então, a gente fez aí um apanhado geral de todas essas glândulas, né? De como que funciona o seu sistema endócrino. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do funcionamento do sistema endócrino. Agora, no final do roteiro, vocês têm alguns exercícios para responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Tem o meu número do WhatsApp aí no roteiro. Tentem fazer, leiam aí as páginas do livro, quem tiver o livro didático. Tentem assistir os vídeos, vou mandar o vídeo lá no grupo do WhatsApp. Leiam o texto de apoio que eu coloquei no roteiro para vocês. Assistam a aula e mesmo assim, né, assistam as aulas do Centro de Mídias e alguma dúvida para fazer a atividade, me procurem, explico novamente para vocês, mas não deixem de fazer a atividade, não respondam qualquer coisa, tirem as dúvidas e não deixem em branco, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês consigam fazer as atividades, estejam todos bem e até mais. Um grande beijo, até mais.